Fala galera, tudo legal, tudo bacana com vocês? Bom, estou um pouco atrasado, mas estou aqui com o meu vídeo da corrente dos 5 desenhos animados que marcaram a minha infância. Que foi criada, essa corrente foi criada aí pelo parceiro J do The Retro Game World. E eu fui convidado aí pelo meu outro parceiraço aí, o Ricardo Batalha Plays, do canal Batalha Plays. Todos os dois canais se encontram aí o link para você conhecer o canal deles aí na descrição do vídeo, beleza? Então, sem muito papo, vamos ao primeiro desenho que marcou a minha infância. O Trapalhão, que no original em inglês é Hey, It's the King, que é um desenho aí da Hanna-Barbera, que é muito conhecido por várias pessoas aí, que fez o Scooby-Doo, The Flintstones e tal. Os personagens aí, tinha o Trapalhão, que era um leão com um grande topete, bem rockabilly mesmo. Tinha a toupeira risonho, o pesado, que era o hipopótamo, que era meio beatnik, Jamanta, que era um gorila atleta, o jacaré, que era o Biela, Chuchu, a leoa, e tinha a Zelda. Não é a Zelda do Link, né? É a Zelda, a Emma. E esse desenho aí eu assistia com muita frequência, eu sempre gostei muito desse desenho. E quem não conhece, talvez deva dar uma conhecida. No YouTube só tem um episódio dublado, certo? E um episódio do original em inglês. Eu não encontrei muita coisa de vídeos deles, não. Beleza? Então vamos para o próximo. Hey, Skids, start the jalopy. Hey, I think the king has found us a high jumper. Really? To meet the ghost bunglers. Those fools can't do anything by themselves. No matter. She will arrive in Salem all right, but in the past. Os Fantasmas. Na verdade, Os Fantasmas é a Filmation's Ghostbusters, que foi exibido como Os Fantasmas no Brasil para não dar confusão com o The Real Ghostbusters, que era a adaptação em desenho animado do filme Ghostbusters. Esse desenho, Os Fantasmas, como eu falei, ele foi produzido pela companhia Filmation Studios, que é a mesma criadora dos desenhos do He-Man e da She-Ra. Na verdade, o desenho ele é uma continuação da série The Ghostbusters, que foi exibido no Brasil como Trio Calafrio. Só que esse seriado eu não cheguei a assistir. Nesse seriado, os heróis da série eram o Jake, o Ed e o Gorilla Tracy. Após eles se aposentarem, de acordo com o desenho, inclusive o piloto tem a participação dos pais dele, eles cedem os seus lugares para os seus filhos. E o desenho é realmente isso, é sobre os filhos do trio original, né? E os filhos são o Jake Jr., Ed Jr. e o Gorilla Tracy, que é o único que é o mesmo gorila da série em live action, né? Que é o Trio Calafrio ou The Ghostbusters. E eles lutam aí para defender o mundo de ameaça de fantasmas, aí, comandada pelo terrível líder Mal, o mestre do QG Mal Assombrado. Beleza? O Jake, que é o Jake Kong Jr., que é o filho do Jake Kong, ele é o líder do trio. Tal como o seu pai, o seu nariz começa a coçar toda vez que ele está próximo de algum fantasmas. Ele sempre tem os planos para derrotar os fantasmas e possui descendência sueca de seu avô paterno. Ed Spencer Jr.
Ele é bem desajeitado, comilão, e apesar de ser um caça-fantasma, ele tem muito medo de fantasmas. Certo? Então ele é a veia mais cômica assim, do desenho. E nós temos por último o Trace, que é o gorila, que é o mesmo gorila da série dos anos 70 aí, do The Ghostbusters. O Trace ele é inteligente, sendo que ele é responsável pela criação de armas e os apetrechos aí utilizados pelo trio. Ele é muito forte também. E muitas vezes ele não consegue controlar essa força. Então esse aí foi o Filmation's Ghostbusters, que foi lançado no Brasil aí como Os Fantasmas. Vamos para o próximo. Bicudo, o lobisomem, que no inglês é Fangface. Esse desenho ele foi, ao contrário do que eu imaginava, que eu pensava que era produzido pela Hanna-Barbera, ele foi produzido pela Rub Spears Productions. Bicudo Lobisomem é um derivado do Scooby-Doo, né? Inclusive ele foi criado pelos mesmos criadores do Scooby-Doo, Joey Rubb e Ken Spears. E o desenho ele conta aí com 4 adolescentes, o Ken, Bill, o Gordinho e o Bicudo, que se transforma no lobisomem toda vez que vê a lua ou uma imagem da lua. O Bicudo, toda vez que ele se transforma no lobisomem, ele costuma atacar o Gordinho, né? Aí só depois que ele lembra que o Gordinho é amigo e tal. E o Bicudo, quando ele vê a imagem dele no espelho, ele fica louco, corre em círculos pelo chão. E quando ele vê o sol novamente, ou uma imagem, ou fotografia, ele volta ao normal, ele se transforma novamente. Apesar dos apuros aí do Gordinho, que o Gordinho passa quando o Bicudo se transforma, né? A turma nunca hesita em fazê-lo se transformar para tirar vantagem do poder do lobisomem para conter algum perigo, né? E eles sempre se referem como o Bicudo como sua arma secreta. O Bicudo ele não tem consciência de sua forma de lobisomem, mas ao se transformar já toma conhecimento imediato do que se passa. Por isso, ele nunca parece ter dúvida de como ele pode estar num lugar diferente, enquanto ao voltar ao normal ele sempre se sente desconcentrado. Bom, só existe uma maneira. Bom, então esse aí foi o Bicudo, o lobisomem, né? Que foi um desenho ótimo, assim, que eu também recomendo pra caramba, assim. Fez bastante parte aí da minha infância. Numa distribuição Network, Bicudo, o lobisomem. No mundo, em cada 400 anos, nasce um bebê lobisomem na família Lobisking. E assim, quando a lua brilha e ilumina o pequeno Bicudo, ele se transforma em um lobisomem. Somente o sol pode devolvê-lo ao normal.
O pequeno bicudo cresceu e encontrou um grupo de amigos destemidos, Kim, Bill e Gordinho, que juntos formam a Lobis Gang, enfrentando perigos e aventuras emocionantes. Episódio de hoje, Um Bocado de Grilos. Versão brasileira. Então vamos para o próximo. Vamos falar aqui do desenho baseado no personagem Homem Borracha, dos quadrinhos, que ele foi criado aí pela DC Comics, igualmente ao Homem Elástico. Só que acontece que quando ele foi traduzido para ser exibido no Brasil, ele foi traduzido como Homem Elástico. Então é por isso que dá toda aquela confusão. Pô, será que na DC Comics os caras foram tão idiotas de criar dois Homens Elástico? Não, na verdade existe o Homem Elástico e o Homem Borracha, que é o The Plastic Man no original, né? Então, o Homem Elástico ele é outro personagem com poderes semelhantes, mas ele também é da DC Comics. Então ainda hoje existe muita confusão sobre o Homem Borracha e o Homem Elástico, né? Sobre o desenho animado, ele conta a história do Homem Borracha, que tem a capacidade de moldar o corpo como desejar, como se fosse feito de borracha. Óbvio, né? O nome dele é Homem Borracha. E ele combate o crime ao redor do mundo, viajando com a esposa dele, a Penny, e o seu ajudante dos mares do sul, Ula Ula. A partir da segunda temporada do desenho animado do Homem Borracha, começa a aparecer o filho deles, o Bebê Elástico, né? Então o Bebê Borracha, que tem os mesmos poderes que o pai. E daí, a partir desse momento, eles intercalavam alguns desenhos da família Borracha. Ou combatendo o crime, ou só com o bebê no dia a dia, né? Então esse aí foi o Homem Borracha ou o Homem Elástico, como foi exibido no Brasil. Billy, acorda! Levanta, idiota! Para o último desenho aqui dos 5 desenhos, ele não é realmente um desenho que eu assisti na infância, mas ele teve... Quando eu comecei a assistir ele já guardou um lugar dele no meu coração. E foi o The Green Adventures of Billy Mandy, ou no Brasil, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Que é uma série de desenho animado que foi produzida e exibida aí pela Cartoon Network e criada por Maxwell Atoms. A história do desenho, né, tem o Puro Osso, o ceifador sinistro, que entra lá na casa do Billy para ceifar a alma do hamster do Billy. Mas aí chega a Mandy, que é uma amiga do Billy, e não deixa isso acontecer. Ele desafia o Puro Osso para um jogo do limbo. Aí se Billy e Mandy ganhassem, eles ficariam com o hamster, e Puro Osso iria tornar-se um amigo deles para a eternidade. E se o Puro Osso ganhasse, lógico, ficaria com a alma do hamster. Lógico que o Billy e Mandy vencem o desafio, então o desenho começa a abordar esse relacionamento entre Puro Osso e as crianças Billy e Mandy, né? Sempre resolvendo alguns casos estranhos, sinistros, ou então alguma coisa envolvendo o Puro Osso. E é um desenho bem legal, ele possui inúmeras referências a filmes de ficção científica, de terror, a quadrinhos, enfim. São várias referências e o desenho é animal, o desenho é muito bom mesmo e eu achei que mesmo não tendo marcado a minha infância, de certa forma me marcou depois de adulto. Então ele está aqui nessa lista, beleza? Como é que você vai, meu amiguinho? Meu nome é Billy. Qual
que é o seu nome? O que foi que eu fiz? As terríveis aventuras de Billy e Mandy. E para finalizar aqui o vídeo, eu não poderia deixar de colocar aqui algumas menções honrosas, que foi os seguintes desenhos: o DuckTales, Brucutu, Shazam, Falcão e Bionicão, Mulher-Aranha, Pac-Man e Centurions. Então, galera, isso aí foi o meu vídeo dos 5 desenhos que marcaram a minha infância. Um grande abraço aí a todo mundo que acompanhou, que participou da corrente. Então é isso aí, galera. Falou e até mais. E agora é vez do Mickey. Vai lá, Mickey.